Boa tarde, Susana Carneiro, bem-vinda. Vamos focar a nossa conversa, e já aqui na apresentação expus isso, em dois temas principais. A gestão da floresta em Portugal e a falta de matéria-prima para as indústrias, por um lado, e as políticas públicas e os critérios de atribuição dos apoios da política agrícola comum, por outro. Ora, em dezembro, o Centro Pinos e a Associação Ambientalista Zero lançaram a campanha Cidadãos por uma Floresta Ativa em 2023 e convidaram os cidadãos a enviarem um postal de Natal ao Primeiro-Ministro pedindo mais empenho político na gestão da floresta. Os portugueses estão mais preocupados com a floresta, sobretudo desde os trágicos incêndios de 2017. É essa a sua percepção? Boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de felicitar a produção do programa por trazer para debate este tema tão importante e por agradecer a oportunidade para virmos aqui contribuir para este debate. É o nosso dever, serviço público, sem dúvida. De facto, quando falamos de floresta, estamos a falar de mais de um terço do nosso território, e quando falamos do conceito de espaços florestais, que inclui matos improdutivos, estamos a falar de 70% do território. Portanto, as decisões que tomamos... É enorme. As decisões que nós tomamos sobre este território, os recursos que alocamos, fazem toda a diferença do ponto de vista social, económico e ambiental. E quando falamos de ambiental, e referia aí bem que a sociedade está cada vez mais sensibilizada, a floresta tem aqui um papel central e único na solução às crises climática e de biodiversidade. Nós precisamos da floresta para sequestrar e armazenar o carbono durante décadas, o carbono que precisamos que diminua na atmosfera. Nós precisamos da floresta para substituir as embalagens de plástico por embalagens de papel. Nós precisamos diminuir a pegada carbónica de setores como o de construção e precisamos de incorporar mais madeira no setor de construção. Nós precisamos de substituir as resinas sintéticas por resinas naturais. Diga, Teresa. Depois temos aqui, vai no Paramangas, não é? Está a apontar todas essas necessidades, mas depois temos um território que, sobretudo no centro e norte, é um território de minifúndio, de pequenas propriedades agrícolas e florestais. Os proprietários estão sensibilizados, já o disse, para a questão da preservação e da plantação de novas árvores, mas têm meios para o fazer, têm capacidade para o fazer. Exatamente. Portanto, nós estamos aqui numa situação de paradoxo em que a sociedade como um todo precisa de todos estes bens e serviços que a floresta fornece. E está consciente disso, e temos aqui o facto de a maioria desta nossa floresta ser privada e de a lógica de decisão, de gestão da maior parte dos proprietários, que na sua maioria no norte e centro do país tem uma dimensão muito pequena, e quando eu falo de muito pequena é meio de meio hectare, em que aqui a referência para um hectare é mais ou menos um campo de futebol. Exatamente. Portanto, estamos mesmo a falar de algo pequeno, com o risco de incêndio e o intervalo cada vez mais curto de incêndios. A floresta tem um ciclo de produção longo e, portanto, os proprietários têm receio, e suportado por dados concretos, que a gestão que fazem não tenha o seu investimento compensado pelo risco de incêndio. Sim, porque estamos a falar em investimento a médio e longo prazo. Uma árvore demora muitos anos até produzir madeira para ser depois incorporada na indústria. Exatamente. No caso do pinheiro bravo, 35 a 40 anos, no caso de outras espécies, ainda mais. E como é que se compatibiliza, por um lado, o rendimento e, por outro lado, a necessidade de florestar? Exatamente. Portanto, se os proprietários têm as suas motivações lógicas para não quererem investir em espécies de crescimento mais longo, ciclo mais longo, e quando estamos a falar de pinheiro, estamos também a falar de espécies como carvalhos e folhosas, que todos os portugueses gostariam de ver mais na paisagem. Aqui o toque mágico que faz mudar a situação atual, que é os proprietários não fazem e não vão fazer nada. Então tem que haver políticas públicas que incentivem, de facto, os proprietários a fazerem algo. E o que acontece é que neste momento faltam essas políticas. E falta mão de obra? Há mão de obra disponível para trabalhar na floresta, assim como a matéria-prima?
É assim, a falta de mão de obra é um desafio transversal a toda a economia e o setor florestal não foge dessa tendência, e como é um trabalho muito duro e realmente as pessoas que trabalham todos os dias na floresta, os chapadores florestais, os resineiros, as pessoas que andam a plantar têm uma vida muito dura, que todos lhes devemos muito, mas de facto eu diria que aqui, apesar desse desafio ser uma realidade, o principal desafio é realmente a existência de políticas públicas adequadas ao investimento na floresta que temos, com os proprietários que temos, porque com uma perspectiva de trabalho continuado, e esta perspectiva de trabalho continuado tem a ver com a estabilidade das políticas públicas, porque como que ciclo da floresta no seu entender, não tem havido alguma instabilidade. Eu já lá ia à questão das políticas públicas, mas ainda antes de passar a essa parte e também à questão dos apoios, das políticas e os apoios inerentes, gostava de a questionar sobre, por um lado, a dificuldade, e gostava que explorasse um pouco este assunto, a dificuldade que a indústria transformadora de madeira, seja a do pinheiro, seja a do sobreiro, seja a cortiça, seja a do próprio eucalipto, todas estas três fileiras se queixam há muitos anos da escassez progressiva de matéria-prima, também por causa dos incêndios que dizimam, portanto, muita da matéria-prima que existe na floresta. Que impacto é que isto tem na viabilidade económica destas indústrias? Tenha um impacto elevadíssimo. No caso da fileira do Pinho, o déficit anual de madeira ascende a 57% do consumo anual. As indústrias e as empresas, porque na fileira do Pinho as indústrias são meia dúzia, os mais de 300 atores desta fileira são na sua maioria pequenas empresas, têm tido uma grande capacidade de resiliência, têm feito adaptações tecnológicas para aumentar a reciclagem de madeira e de papel, por exemplo, têm recorrido à importação de madeira. Exatamente, era aí que eu queria é sempre uma solução, limitada, porque é inviável suportar a atividade apenas com a importação de madeira, de maneira que, apesar de haver toda esta adaptação tecnológica à importação de madeira, as indústrias florestais em Portugal têm ciente que a solução está em melhorar a gestão da floresta em Portugal. Porque depois ainda temos o outro problema que tem a ver, por exemplo, com a instalação de centrais fotovoltaicas que ocupam grandes áreas do território florestal e também agrícola e que contribuem ainda para que o volume de matéria-prima seja mais diminuto, não é? Sim. Aqui esta dinâmica recente das centrais fotovoltaicas está realmente a causar a diminuição de algumas áreas florestais. Estão a ser muito contestadas como e a articulação destes interesses. Mas eu gostava aqui também de aproveitar para alertar, precisamente no mesmo contexto das energias renováveis e da transição energética, que atualmente 25% da madeira que é consumida em Portugal de pinheiro bravo é queimada. Portanto, é usada na maioria para produzir pellets, que são usadas noutros países europeus em centrais termoelétricas. Os pellets são um pequeno objeto semelhante à ração dos cães ou dos coelhos, que é usado em caldeiras para produção ou de energia elétrica ou de calor. E a nível europeu houve grandes investimentos suportados por políticas públicas para converter centrais que queimavam carvão para queimarem pellets. E isso, de facto, hoje está demonstrado que a neutralidade carbónica de queimar pellets não está verificada, e em Portugal 25% de um recurso que já era escasso está a ser usado para queima, quando podia ser usado em produtos de maior valor acrescentado. Muito bem, vamos então à questão das políticas públicas e dos apoios para o setor. Nas últimas duas legislaturas, portanto na presente e na anterior, as florestas passaram da tutela do Ministério da Agricultura para o Ministério do Ambiente, como sabe. Foi uma decisão muito polémica, ainda hoje não é consensual. O que lhe pergunto é o seguinte: a floresta hoje está mais apoiada do que estava antes?
Sim, a floresta hoje está mais apoiada do que estava antes. A questão é que o apoio é ainda insuficiente, porque, de facto, aquele que é o principal programa de apoio, atualmente o PDR e no futuro o Plano Estratégico da PEPAC, PAC, não é? Recordando o início da conversa em que eu referia que 70% do território em Portugal são espaços florestais, acontece que na PAC 7 a 9% das verbas são para floresta. E nós neste momento temos aqui um balão de oxigênio com verbas do PRR, é o REACT, mas na realidade a verba é insuficiente. Temos aqui algum reforço no fundo ambiental também. Pois, também nos fala disso na entrevista que concede ao Agrovida e que sai para as bancas hoje, mas ainda dentro dos apoios, e nomeadamente os apoios do PEPAC, do Plano Estratégico da Nova Política Agrícola até 2027, uma das acusações que faz é que ele é pouco preocupado com o minifúndio e com a pequena propriedade e que está inclusive desajustado. O Plano Estratégico da Nova PAC está desajustado da pequena propriedade. Como é que se dá a volta a esta situação? O que é que está aqui a falhar? Sim, está completamente desajustado. Para entenderem, os apoios que existem no PEPAC para a floresta são apoios ao investimento. A preparação de um investimento é algo complexo. Os meus colegas que fazem esse tipo de pedidos de apoio demoram semanas a preparar uma candidatura. E as exigências são idênticas, quer se estejamos a falar de 500 hectares ou de meio hectare. Ora, é óbvio que é completamente inviável apresentar uma candidatura dessas para meio hectare. Existem apoios no PEPAC para a agricultura e inclusivamente uma das medidas que está a ter agora muito sucesso mesmo no contexto de toda esta polémica das candidaturas, que está a ter muitas candidaturas, o mosaico agroflorestal é uma medida para os territórios mais vulneráveis aos incêndios para ajudar a preservar a agricultura. As áreas integradas de gestão da paisagem, as 70 AIGPs que foram aprovadas pelo Governo, são uma boa medida? Sim, mas deixe-me só concluir. Estas ajudas, este mosaico agroflorestal está a ter tanto sucesso porque é uma medida simples. Está a ter adesão. Então, se um agricultor... É isso que tem faltado, é a simplicidade, um simplex também em toda esta matéria. Portanto, se um agricultor recebe uma ajuda simples em que ele consegue aceder porque está reconhecido que o facto de também os agricultores ficarem, os pequenos agricultores estarem excluídos, são uma das causas que têm contribuído para os incêndios, então porquê que os produtores florestais não têm acesso a uma ajuda simples, que o pedido de candidatura demora 1 hora ou meia hora a fazer e que é proporcional à dimensão da propriedade. No setor florestal. A Susana Carneiro passou a fazer parte, em representação do Centro Pinos, no Comitê de Acompanhamento do PEPAC, do Plano Estratégico da Nova PAC. Espera poder consciencializar os agentes políticos, o Governo, nomeadamente, para a necessidade de dar mais apoio aos pequenos proprietários? O Governo já tem essa consciência, tanto que em algumas medidas do PEPAC, como esta que eu dou exemplo, já se notam diferenças e existe um programa, o Vale Floresta, que prevê precisamente esta pequena ajuda. Mas é um programa que vem em reação, digamos assim, às críticas de que o PEPAC não estava ajustado à pequena propriedade. E à lacuna que existe no PEPAC. Portanto, é uma resposta aqui transitória. Mas nós vemos as coisas sempre pela positiva. Nós temos feito um grande trabalho de sensibilização e a evidenciar a execução das políticas e agora temos aqui um trabalho de ter pequenos projetos piloto de evidência realmente do sucesso que um incentivo adequado ao pequeno proprietário pode ter. Quer falar-nos um pouco do que é isto do Vale Floresta? Que tipo de incentivos é que prevê e como é que os proprietários podem recorrer a ele? A nossa expectativa é que seja uma... Só para fazer um pequeno contexto, o Vale Floresta 3 é um programa específico para o minifúndio. Sim, e apoiado pelo Fundo Ambiental. Exatamente. Portanto, os contornos específicos ainda não são conhecidos, mas a nossa expectativa é que seja uma ajuda à gestão mediante um compromisso
simples de gestão, por sua vez, que o proprietário assume. Muito brevemente, assim que estiver implementado, e é uma pena que ainda não esteja, estamos a perder, já podia ter ajudado muitos proprietários a cumprirem o prazo legal nesta fase dos terrenos. Portanto, foi uma pena, mas o que interessa é para o ano já termos o Vale de Floresta a funcionar. Só vai entrar em funcionamento? Não, eu não estou a dizer que seja para o ano. A nossa expectativa é que este ano comecem as candidaturas. Eu estou já aqui... não vai ajudar na fase da limpeza dos terrenos? Infelizmente não, este ano não. Já terminou? Mas, portanto, já terminou. Um apoio a fundo perdido para a gestão dos espaços florestais? Sim, portanto, a nossa expectativa é que seja muito semelhante a estas ajudas agroambientais e do agroflorestal. O proprietário recebe uma ajuda anual durante um período de 5 anos e para receber essa ajuda assume um compromisso que naturalmente vai passar por fazer uma gestão da sua propriedade. Gostava de que voltássemos ao tema, ainda temos aqui 1 minuto e meio, sensivelmente. Não, temos 1 minuto. Para que me dissesse aqui um breve comentário acerca das áreas integradas de gestão da paisagem e do papel que elas podem assumir na gestão do território de minifúndio e, sobretudo, nas regiões mais sujeitas aos incêndios. Sim. As áreas integradas da gestão da paisagem têm o grande mérito, são uma grande oportunidade, porque são um contrato que é feito com uma entidade gestora de um território que vai ter recursos, de facto, para implementar uma mudança e fazer contratos com os proprietários. É só pena que tenha uma abrangência em cerca de 140 mil hectares, que são apenas 5% dos territórios classificados como vulneráveis ao incêndio. No entanto, é muito importante que seja uma experiência que tenha sucesso para depois ser alargada ao resto do país. Muito bem. Susana Carneiro deu-nos aqui excelentes pistas, isto daria pano para mangas. Tivemos aqui 20 minutos a falar de algumas das questões muito importantes sobre a floresta, a gestão da floresta em Portugal. Susana Carneiro, diretora executiva do Centro Pinos, muito obrigada por esta entrevista. Teresa, até ao próximo mês, foi um prazer e parabéns ao Agrovida e ao Semanário de Vida Económica. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde.